Arrependimento. O que significa arrepender-se? Podemos ver através das passagens a seguir que arrependimento significa mudar de ideia ou mudar de direção e seguir uma direção diferente. A direção da verdade que vemos somente em Deus. 2 Timóteo 2,25 diz: devem corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-los ao conhecimento da verdade. Nós podemos nos arrepender de algo somente quando por algum motivo nosso pecado for exposto ou descoberto. O arrependimento nos leva a mudarmos nossas práticas independentemente disso. Essa é uma grande parte do que está envolvido no arrependimento e nos aproxima mais da resposta à pergunta: como me arrependo? Jesus veio pregar o Evangelho do Reino de Deus. Qual foram as primeiras palavras em sua mensagem? Mateus 4,17 diz: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus não estava sugerindo arrependimento nesse caso, ele estava mandando. De fato, Deus ordena que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam. Veja, Atos 17:30 diz: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora a ordena que todos em todo lugar se arrependam. O que é o arrependimento segundo a Bíblia? A Bíblia fala muito sobre arrependimento. Veja o que diz em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos seus os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Observe que a palavra diz: se afastar dos seus maus caminhos, nos afastar de situações que nos façam arrepender depois. Devemos ter um desejo sincero de nos afastar dos nossos pecados. Isso não significa que não iremos pecar novamente, significa que realmente desejamos não mais cometê-lo. Em Apocalipse 2,5: lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Algo muito interessante sobre o arrependimento é que ele requer ação. Observando atentamente os versículos, podemos entender que a palavra está nos dizendo para pensar onde estamos e no que estamos fazendo, a medir perdão e mudar de ideia sobre o que estamos fazendo e mudar nossas ações. Podemos aprender até aqui que arrependimento não é um sentimento. Embora possa começar com o arrependimento é uma ação consciente, uma mudança de opinião sobre o que estamos fazendo, que acabará em pedir perdão e mudar nossas ações. Como me arrependo? Bom, algumas atitudes nos ajudam a entender melhor como podemos nos arrepender. Com humildade, com oração, buscando a Deus e com mudança. Dentro disso, há uma resposta para a pergunta: como realmente me arrependo? Com humildade, com oração, buscando a Deus e mudança. Para entender por que precisamos nos arrepender, devemos entender o impacto do pecado em nossas vidas. O pecado só gera morte emocional, espiritual e, consequentemente, física, além de nos afastar de Deus. Olha o que diz Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Depois de receber a Cristo como Salvador, nosso relacionamento com Deus agora está intacto.
No entanto, o que o pecado faz é colocar um muro na nossa comunhão com Deus. O arrependimento é necessário para restaurar nossa comunhão com Ele. Outro fator importante para responder essa pergunta é que precisamos confessar nosso pecado a Deus de maneira aberta e honesta. Vemos isso no livro de Salmos, onde Davi descreve sua experiência após o adultério com Batseba, quando ele finalmente respondeu à convicção em seu coração, resultou em confissão com a boca. Veja, Salmos 32:5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pausa. Daí, usa 3 palavras diferentes para descrever sua confissão. Ele reconheceu seu pecado ao Senhor, ele se recusou a encobrir sua iniquidade, ele estava determinado a confessar suas transgressões. Quantas vezes devo me arrepender? Lembre-se de que um pecado interrompe nossa comunhão com Deus. Então devemos nos arrepender rapidamente para manter intacta nossa comunhão com Ele. No entanto, se nos arrependemos e pecarmos novamente, o que devemos fazer? A resposta para essa pergunta é a mesma. Devemos novamente nos arrepender todas as vezes que pecarmos contra Ele. Não existe uma quantidade, não podemos mensurar. O que devemos é sempre nos arrepender de nossos pecados. A palavra do Senhor nos diz. Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastrados pela calamidade. Pode acontecer de cairmos em pecado novamente, depois de nos arrependermos, mas independente de quantidade de vezes que isso venha acontecer, devemos continuar nos arrependendo e devemos continuar pedindo ajuda a Deus. Em nossas orações, devemos sempre pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, para que assim possamos priorizar nossa relação com Ele. Devemos entender que isso não nos dá uma licença para pecar, onde a atitude é: eu posso pecar o quanto quiser, só preciso pedir perdão. Isso não é arrependimento. Precisamos ter uma mudança de mente e atitude. No entanto, se você se encontra lutando com um pecado em particular e parece que não consegue se libertar dele, pode precisar de ajuda. Isso pode acontecer por meio de aconselhamento com seu Pai Celestial, com nosso Messias. E como se faz isso? Através de oração. Também pode falar com algum irmão em comunhão que tem a mesma fé sua, falar com ele, e um irmão em Cristo, né? A propósito, se você precisar de ajuda, não se envergonhe. Estas são algumas das maneiras pelas quais Deus ajuda você a vencer. E espero que tenham gostado da palavra. Que o Pai Celestial os abençoe. Em nome do nosso amado Messias Yeshua. Shalom.